Cara, é muito engraçado como é muito fácil você julgar a vida do outro, né? É muito fácil tu apontar o dedo pra cara do outro e julgar a vida dele. Eu já ouvi algumas vezes, e assim, antes de falar o que eu vou falar, eu não vou me isentar de coisa nenhuma, tá? Eu vou falar em relação à minha profissão ser criador de conteúdo. Cara, eu tenho uma vida muito boa, eu gosto disso. Eu realmente tenho muito mais tempo do que eu teria se eu fosse CLT pra fazer as coisas. Isso é um fato, eu não tô de forma nenhuma negando. Se eu quiser simplesmente parar de gravar esse vídeo aqui, levantar, e ir até, sei lá, um cinema, ir até um restaurante, ir até o parque, ir pra qualquer lugar que eu quiser, eu posso fazer isso exatamente agora, porque não tem ninguém me impedindo de fazer isso. Só que o pessoal confunde muitas vezes essas coisas com: olha lá, ele tem uma vida muito fácil, olha lá, ele vive a vida boa, vive na bonança. O pessoal acha que eu tô ganhando $1 bilhão por mês, assim, né? O pessoal acha que nossa, eu tô ganhando uma tonelada de dinheiro, né? Nossa senhora, queria eu, inclusive. Mas não é a verdade. E o fato é, hoje eu trabalho muito mais. Eu trabalho muito, muito mais do que quando eu trabalhava CLT. Eu nunca fui CLT, eu era PJ antes, né? Agência de publicidade, pelo menos aqui em Campinas e região, que te contrata a CLT é raridade. Então eu trabalhei como PJ praticamente a minha vida inteira, né, que eu estive trabalhando. E eu trabalho hoje muito mais. Muito mais. Eu realmente, tipo, acordo, eu fico trabalhando até a hora de dormir. E eu fico fazendo vídeo, eu fico editando, eu fico pesquisando, eu fico roteirizando, eu fico fazendo isso o dia inteiro. E eventualmente, claro, eu tiro um momento ali, faço alguma coisa pra mim, assistir um filme, que é uma coisa que eu gosto muito, cozinhar, que é uma coisa que eu gosto muito também. Eu tiro momentos pra mim, isso é óbvio. Mas hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Porque, cara, manter 3 canais hoje, e eu já falei pra vocês, eu tenho intenção de ter mais um canal. Não sei quando, mas ele um dia vai sair. O terceiro clube, ele vai nascer. O terceiro clube vai entrar, vai nascer, vai fazer parte do conglomerado Fredias de comunicação. Eu não sei quando e onde, mas ele vai nascer um dia. Cara, requer muito trabalho. Muito trabalho. E eu não vou me comparar com a situação do quanto trabalha um mecânico na Fórmula 1. Porque esse cara trabalha pra caralho. Esse cara trabalha pra caralho. Porque ele trabalha muito e ele não tem opção de sair e parar a hora que ele quiser. Eu só tô querendo fazer um paralelo porque, tipo assim, no sentido de que muita gente chega e fala: olha, você não trabalha nada, só faz uns videozinhos assim pra internet e tá pronto ali. O pessoal acha que é só isso, é que eu só ligo a câmera e falo qualquer merda. Bem que esse canal é isso daqui. Mas os clubes não, os clubes do fute, o clube da F1, eu trabalho muito pra eles. Esse canal é realmente, eu vejo uma noticiazinha que eu quero comentar sobre, eu ligo a câmera e falo sobre ela. E exatamente isso que a gente vai falar aqui. Porque se você assistiu o GP da Itália, você viu o que aconteceu com o Lando Norris, eu deixei minha opinião muito clara em toda essa situação. Eu mantenho meu ponto, nem é sobre isso que a gente vai falar, não vou falar sobre Piastri, sobre Norris, não estou aqui para falar sobre este ponto em específico. Eu tô aqui para falar sobre um hate que começou a cair em cima do mecânico da McLaren que errou. Começou a cair um hate gigantesco em cima do mecânico da McLaren. E, assim, eu fiz um vídeo que vocês viram ontem, né, no dia que esse aqui da post saiu, que exatamente eu falo, cara, humanos vão errar, e faz parte. Quantos mecânicos, quantas pessoas não erram? Quantos mecânicos não erraram pit stop? Mano, e o que a gente não vê nos bastidores da Fórmula 1, quantas pessoas erram, quantos engenheiros não erraram alguma coisa? Chefe de equipe, piloto errando. Todo mundo erra, cara. Todo mundo erra. Piloto erra. Aí, só que você tem umas pessoas, como o JRDN aqui, falando... Eu vou traduzir ao vivo, então vai ficar meio enferrujado, né? Mas a gente realmente precisa localizar aquele mecânico que tava com a pistola no pneu dianteiro esquerdo, e demitir ele. Ele está ganhando 350 mil libras por ano, mais de 95% da população mundial, para trabalhar no máximo 3 segundos a cada 2 semanas. E às vezes eu fico triste, porque eu sei que existem pessoas no mundo que pensam assim. Eu realmente fico triste quando eu descubro que existem seres humanos no planeta Terra que pensam isso daqui. Porque esse tweet tem camadas. E tem uma resposta pra esse tweet que é brilhante. A gente já vai falar dela. Mas, cara, primeiro, a gente precisa localizar. Precisa localizar, irmão. Que a gente precisa. O que você vai fazer, cara? O cara errou, beleza. Ele vai levar uma bronca. Ele vai ser o chefe dele, o chefe dos mecânicos vai chegar e vai dar uma comida de cu nele. Tem que levar, ele errou, tá ligado? Ele errou. Ele vai levar uma bronca porque ele errou. Acabou. Não tem segredo. Acabou, ele errou. Vai levar uma bronca por isso. Meu irmão, mas demitir o cara? Demitir o...
Primeiro que esse erro nem custou algo caro pra McLaren, a situação da McLaren na corrida não mudou, tudo bem, mudou que o Lando mudou com o Piastri, e aí só a McLaren teve que pedir o Piastri deixar passar, mas a McLaren como equipe não mudou em absolutamente nada, eles fizeram os mesmos pontos do que se ele não tivesse errado, eles fariam os mesmos pontos do que se ele não tivesse errado. Demitiu o cara por isso. Cara, tem mecânico da Ferrari que faz coisa pior e tá lá até hoje, tá ligado? Tem mecânico da Ferrari que faz coisa muito pior e tá lá até hoje. O cara teve um erro. Os outros 500 acertos que ele teve, não, beleza, aí foda-se, né? Joga a carreira inteira do cara na merda porque ele errou uma vez. Meu irmão, você sempre fez o seu trabalho certo. Você errou uma vez, vai pro lixo, demitido, a gente vai te jogar pra merda. Primeiro que esse pensamento já começa errado dessa forma. O cara não pode errar, tem que ser perfeito, tem que ser um robô. É impossível dele poder errar uma vez na vida. Se o cara erra consistentemente, semana após semana o cara tá errando, beleza, aí você tem que demitir mesmo, pô. O cara tá atrapalhando sua performance. Mas o cara sempre fez o trabalho dele certinho, sempre fez o trabalho dele bonitinho. Um erro, tem que demitir? Aí continua, né, você tá ganhando 350 mil libras por ano. O cara acha que um mecânico, tipo, eu já falei, eu já tive um vídeo falando, e tem mecânicos que realmente chegam a ganhar isso. Tem mecânicos que chegam a ganhar esse salário, mas a gente tá falando de mecânicos veteranos. Mecânicos que estão na Fórmula 1 há muitos anos. Há muito tempo mesmo. E a gente não tem como admitir que esse cara tá lá todo esse tempo. O salário inicial de um mecânico não é tão alto. A gente não sabe quantos anos aquele cara tá na McLaren pra saber se ele tá ganhando 350 mil libras por ano, né? A gente não sabe qual é o salário dele. O cara só chutou um salário da bunda dele. Se esse cara for a primeira temporada dele, o cara não tá ganhando nada. Essa é a verdade. O cara tá ganhando menos do que se ele trabalhasse em outro lugar, pra falar a verdade. Mas, dele continua falando merda ali, pra trabalhar 3... Não, essa é a parte que mais me deixou puto de tudo, velho. Pra você trabalhar 3 segundos a cada 2 semanas. O cara acha que o carro se monta por osmose. O cara acha que o final de semana, assim, é que nem um bebê, tá ligado? Fecha o olho, abre e o carro tá lá. Que o Zac Brown, ele chega, ele abaixa as calças, ele caga um carro, o MCL38. Ele caga lá o MCL38, tá pronto na garagem. É assim que ele acha que funciona um carro de Fórmula 1. Ele acha que quando os pilotos, quando dá problema no motor, quando alguém enfia o carro no muro, quando o Lando Norris bate na traseira do Piastri, o carro se conserta sozinho, né? As peças magicamente voltam pro seu lugar. E ele acha que consertar um carro de Fórmula 1 é rapidinho ali, ó. Aperta a rebimboca da parafuseta e acabou ali. Uma Phillips ali, gira 3 parafusinhos, acabou, né? Consertou um carro de Fórmula 1. Cara, tem gente que vive num mundo tão fora da realidade, velho. E eu quis trazer nem só por isso, mas por conta da resposta. Porque se fosse só por isso, só um maluco falando merda no Twitter. Isso tem em todo lugar. Mas eu gostei muito da resposta. Que veio do Callum Nicholas, que é aquele mecânico da Red Bull, que ele é bem famosão. Ele ficou famoso principalmente por conta de Drive to Survive. Hoje ele não é mais mecânico da Red Bull. Ele é embaixador da Red Bull. Porque ele ficou bem famoso mesmo também por conta da série. Mas ele vem aqui e responde. É por isso que muitas poucas pessoas do paddock interagem aqui no Twitter, by the way, né? Opiniões de merda como essa. É embaraçoso. O salário médio de um engenheiro, não, de um mecânico na Fórmula 1 são 60 mil libras por ano, né? E o tempo médio de trabalho na semana são 70 horas. O cara trabalha em média 70 horas na semana. Porque, velho, você acha que o cara ele chega lá, senta na frente do carro lá na garagem, aperta 3 parafusinhos, o carro se montou magicamente. E ele não pensa tudo que tá acontecendo na fábrica. Dos mecânicos mexendo, arrumando, montando, testando, pegando as peças novas, colocando no lugar, montando as peças novas. Isso aí foda-se, isso aí não acontece o que o cara tá fazendo na fábrica. Foda-se o que tá acontecendo na fábrica. A fábrica não existe. O mecânico ele fica coçando o saco o dia inteiro. Aí chega, opa, final de semana, bora lá pro autódromo, bora voltar pra casa. Ele acha que essa é a vida do mecânico da Fórmula 1. E ele continua, a maioria voa de voo econômico, né? Então tem que esperar as 3 horas no aeroporto, voar no voo desconfortável, e ninguém ganha dinheiro extra, ninguém ganha hora extra pra ser da parte do pit crew, pra você ir até o autódromo ser um do pit crew, porque tem muito mais mecânicos que ficam na fábrica, né? Tem muito mecânico que não vai pro autódromo. E cara, antes de mais nada, tem 2 pontos nessa conversa aqui. O primeiro é assim, é abusivo, mas o cara tá fazendo o que ama. O cara tá lá porque ele quer, ele ama isso. O cara ama a Fórmula 1, ele ama tá lá. E tem muita gente que daria vida pra trabalhar nisso. E tá tudo bem, não é isso que eu quero dizer. Apesar de que eu acho que hoje o tratamento com mecânicos, especialmente pela quantidade de corridas, é bem abusivo. Tem um livro muito bom
Eu vim pegar aqui só pra não falar o nome errado dele, mas do Mark Priestley, que foi mecânico da McLaren por anos. E ele escreveu um livro chamado The Mechanic, The Secret World of the F1 Pit Lane. O Mundo Secreto do Pit Lane da F1. Cara, esse livro é muito bom, tá? Esse livro é realmente muito bom. O Mark Priestley foi absurdo nesse livro. Ele mostra os bastidores. Ele mostra esse mundo secreto que existe nos bastidores da Fórmula 1, tá ligado? É um livro absurdo. Recomendo demais vocês lerem. Mas os mecânicos, eles têm uma jornada abusiva. Mas a maioria deles tá lá porque eles amam, porque eles querem, porque eles gostam disso. Porque eles querem estar lá. Só que é um trabalho absurdo. É um trabalho insano. É um trabalho cheio de pressão. Com muita pressão. A gente acha que não tem pressão em ser um mecânico, mas o mecânico tem muita pressão. Você tem que montar o carro a tempo. Você não pode errar no pit stop, senão um fim de semana inteiro... Cara, um final de semana inteiro pode ser jogado no lixo porque você errou uma troca de pneu. Você tem muita pressão nesse trabalho. Então, cara, eu fico incrédulo como tem gente que realmente acredita que trabalhar de mecânico na Fórmula 1 é fácil. Que é um bagulhinho tipo, é só trocar os pneuzinhos ali, o cara tá reclamando, tem que demitir esse maluco que errou. Eu fico insano com quanta pouca gente. Tipo assim, mano, eu já falei muitas vezes que eu gosto do que Drive to Survive fez pela Fórmula 1. Eu gosto muito, porque veio uma geração muito grande, reviveu o esporte. E eu como eu falei, tem muita gente que fica, geração DTS, a gente tem que acabar com a geração DTS. Eu acho legal. Eu gosto que essas pessoas novas estejam se interessando. O que eu acho zoado é, cara, você tem que pesquisar um pouco, mano. Os caras, eles vêm achando que é um show de Hollywood mesmo a parada. Que a pessoa só tá ali fazendo showzinho e vai pra casa depois, tá ligado? Mano, a Fórmula 1 é um dos esportes de maior tensão que existem no planeta Terra. De maior pressão que existem no planeta Terra para todas as partes envolvidas. Porque é só aquilo. São agora 22 carros numa pista. São só aquelas equipes. São só vocês ali. Se você não performar, é tua cabeça que vai pro ralo, tá ligado? Não tem... Se você cair dali, se você tá no topo ali da montanha, que é a Fórmula 1, se você cai de lá, você não volta. Existem outras categorias, claro, mas pra maioria das pessoas não é a Fórmula 1. Tipo, essas outras categorias não são a Fórmula 1. E a maioria das pessoas querem estar na Fórmula 1. E se você cai daquela montanha, pra você voltar é quase impossível. Então, mano, é um esporte de muita tensão, que as pessoas se matam de trabalhar. E não é 3 segundinhos ali e um errinho que vai demitir o cara porque ele fez um trabalho bom a temporada inteira, tá ligado? É só isso que eu queria comentar com vocês, basicamente.